Irmãos e irmãs, boa tarde. Paz e bem. Fiel ao Pai e à humanidade, Jesus consuma sua vida na cruz. Unamo-nos a Ele, servo sofredor, acompanhando-o em sua paixão. Esta celebração fomenta em nós a solidariedade com os sofredores. É marcada pelo despojamento e pelo silêncio, e consta de 3 partes: liturgia da palavra, adoração de Cristo na cruz e rito de comunhão. Oremos. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte, que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram.
Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos. E por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor.
guarda eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Eu entrego meu espírito. Tornei-me o equilíbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos e objeto de vapor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornai-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Eu entrego meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que sois vós, ó meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo, do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Eu entrego meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que o Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Eu entrego meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professemos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas. Aquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu
o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu, mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve ao Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas do sumo sacerdote e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, subiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam. A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram o primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhes respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta ao se ouvir o que falei.
eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus a Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-os vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes?
Não sabes que tenho autoridade para te saltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com os outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus com os soldados, repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida em costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebedecida com vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que fora crucificado com Jesus.
Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum de seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos. O mesmo antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa, e como o costume estava perto. Foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, você que nos acompanha pelas redes sociais, que o Senhor vos dê a paz. Amém. Estamos celebrando em nossa Igreja Católica Apostólica Romana o nosso segundo dia do Tríduo Pascal, que é a sexta-feira da Paixão. E a reflexão hoje proposta pela liturgia da palavra, a liturgia da paixão do Senhor, ela versa sobre a doação da vida, onde o Senhor doa a sua própria vida para que nós a tenhamos, e a tenhamos em abundância. É o ápice, é o auge, da missão de Jesus, que consuma na cruz o exemplo supremo de amor, amor-doação, amor-entrega. Em vista disso, São Paulo da Cruz recorda que a paixão de Cristo é a obra mais estupenda do amor de Deus. São João da Cruz nos diz que a entrega de Jesus na cruz, a paixão de Jesus, Cristo, é a obra mais estupenda do amor de Deus. Um Deus que nos ama e que deu a sua vida por nós. Por essa razão, hoje não é dia de chorar ou se lamentar por Jesus, no dolorosíssimo desconectado da realidade, mas de solidarizar com Ele, estando a exemplo de Maria e do discípulo amado, amando aos pés da cruz, numa demonstração do nosso amor por Ele. Está ali ao lado, com Maria e o discípulo amado. É esta atitude que deve estar e deve ser e devemos nos colocarmos. Mas isso não se faz apenas com a participação na cerimônia da paixão, como muitos imaginam, vindo à igreja apenas na sexta-feira santa, mas com aquilo que ela representa na sua essência, a entrega, a entrega a Deus e ao próximo, onde Deus entrega-se a nós na cruz para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E assim solidarizando com as lutas em prol da vida, como Jesus nos ensinou durante a sua vida pública, a sua missão, sem temer os obstáculos, as dificuldades, as perseguições, como vemos hoje nesta leitura do profeta Isaías, que traz sobre o servo sofredor. Isaías destaca que da mesma maneira com que as pessoas ficaram chocadas com a desfiguração do servo, elas se chocariam com a sua transformação e com o que esse sofrimento provocaria no mundo e nas pessoas, uma transformação que a gente fala radical. É um sofrimento extremado, mas que não foi em vão, porque tinha objetivos que a gente fala concretos. O servo obediente
obediente até a morte e morte de cruz. O servo sofreu muito, foi humilhado, maltratado, perseguido, crucificado e morto. É um prenúncio que seria a cruz de Cristo e todo o seu processo persecutório. Aquele que foi considerado a escória da humanidade, revelou-se em todo seu esplendor como o Salvador dela. Ao mesmo tempo que ele entrega a sua vida, o esplendor do Pai, o esplendor do Filho, é muito maior do que a dor, o sofrimento, o que ele passou. Todo o relato da condição do servo apresentado por Isaías é atribuído a Jesus, como vemos hoje na narrativa da paixão, narrada por São João. Ele enfrenta firme, e calmamente todo julgamento, condenação e morte, sem esboçar resistência. Jesus não esboça resistência. Age desse modo não pela falta de esperança, mas pela total confiança em Deus, que não o abandonou, embora muitos imaginassem que ele o tivesse abandonado. Mas Deus não o abandonou. E é isso que nós devemos ter também, essa compreensão, que Deus nunca nos abandona, que Deus está conosco. Ao pé da cruz estavam presentes algumas pessoas que representam aqueles que foram e continuariam fiéis a Ele. Dentre essas pessoas, Maria, representando a comunidade judaica que seguiu Jesus e que continuaria fiel à sua missão. Maria representa aqueles judeus que continuariam fiel à missão, que não abandonou os caminhos do Senhor. E também o discípulo amado, representando os que assumiram o compromisso com Ele, o novo discipulado. E a igreja, na conferência de Aparecida, tem nos chamado para o desafio de sermos discípulos missionários, anunciador e proclamador desta notícia boa, que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Assim, confiante e firme, Jesus entrega a sua vida por cada um de nós. Confiante e firme, Jesus entrega a sua vida por cada um de nós. Depois de termos ouvido na liturgia de ontem o seu ensinamento sobre o serviço, onde ele estava na mesa ceando com seus apóstolos, ele sai, tira o manto, veste o avental e começa a lavar os pés uns dos discípulos, um por um. E aí ele mostra no final, falei, faça o que eu vos fiz. Quer dizer, o serviço é algo muito importante. E hoje ele dá a própria vida coerente com o que havia dito. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E é aqui que a gente canta. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Ou, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ao dar a sua vida por nós, ele nos deixou o maior ensinamento de amor. Viver a paixão de Cristo é, portanto, solidarizar-se com os que hoje sofrem, com os que hoje estão padecendo, sofrendo. É compadecer-se da dor do outro, é se colocar no lugar do outro, se consumir para que o outro tenha vida e a tenha plenamente. Cristo, o sumo sacerdote do Pai, nos deu o seu exemplo, quando Ele doou a sua própria vida para que nós a tenhamos vida e vida em abundância. Então Jesus onde nos ensinou o serviço e hoje a doação, um serviço, doação, onde doa a sua própria vida. E logo em seguida nós escutamos também essa belíssima carta aos Hebreus, que fala exatamente disso. Temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Temos, portanto, todas as razões do mundo para permanecer firme na missão que Ele nos confiou e na fé que professamos. Ele, então, provou na cruz quanto é capaz de se compadecer de nós, do nosso sofrimento, das nossas dores, das nossas fraquezas e de nos defender, quando Ele dá a sua própria vida para que nós a tenhamos.
Ele assumiu nossa fraqueza, nossa condição limitada, mas exceto o pecado, para nos tornarmos partícipes da sua fortaleza. Qualquer dor não é maior do que a dele, né? Maior do que a que ele passou por nós, entregando a sua vida na cruz. Como vimos hoje no relato da paixão, isso deve servir de consolo e de alento quando estivermos achando que a nossa cruz está pesada demais, quando reclamamos por coisas tão pequenas, quando achamos que a vida não tem mais sentido ou valor de viver. Basta olhar para a cruz e veremos quanto a vida tem valor. Um Deus que é capaz de um gesto como esse por nós, merece todo o nosso respeito, toda a nossa honra e todo o nosso amor. Porque aí a gente percebe o quanto que a nossa vida é preciosa, é um dom presente de Deus. Então que nós cuidemos dela. Contudo, somos convidados, nessa segunda leitura de hoje, a nos aproximar do trono da graça. É com a liturgia da paixão que somos convidados a nos aproximar da Páscoa, a maior de todas as graças que Deus nos concedeu. Cristo, atendido pelo Pai nos seus clamores. Nós somos atendidos por Ele quando fazemos da nossa vida uma entrega total. E nós sabemos que isso é difícil, porque nós muitas vezes não entregamos totalmente a Deus tudo que somos e temos diante do altar do Senhor. Aquilo que ganhamos, aquilo que lutamos, que vencemos, a gente nunca entrega ao Senhor. A gente se exalta e assume como se fosse nosso, né? Que possamos, com a celebração de hoje, aprender o que significa a obediência a Deus e participar da Páscoa, da ressurreição do Senhor. Lembremos então que essa paixão, celebração da paixão do Senhor, nos ensina a sermos homens e mulheres mais humildes, homens e mulheres que saibam servir com amor, com doação. E é isso que nos traz então essa belíssima narrativa da paixão de Jesus Cristo segundo João, onde fala: Jesus é o doador da vida nova. O relato da paixão segundo João termina no jardim. É uma alusão ao jardim do Éden, onde o ser humano não soube se portar de forma humana autêntica. Não soube se portar lá, não soube se comportar também, rejeitando a vida para escolher a morte. Quando ali foi desobediente, não escutou o que o Senhor lhe havia recomendado: não coma deste fruto. Jesus ensina o modo de possuir a vida, dando-a gratuitamente em favor dos outros, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Diante de Jesus, as pessoas têm duas opções, têm duas escolhas: ou o reconhecem e se comprometem com Ele, ou acabam aderindo ao sistema injusto, cruel, que o rejeitou e condenou, perdendo assim a chance de ter a vida. Então Jesus nos dá essa opção de escolher o caminho que nós queremos, o caminho que leva-nos à vida ou o caminho que leva-nos à morte, através de atitude, de ações e assim por diante. Jesus é o verdadeiro e único Rei. O tribunal montado, contra Jesus manifesta sua incapacidade de condená-lo. O Filho do Homem declara que sua realeza não se baseia no jogo de poder das realezas deste mundo, que faz uso da força e da violência, da mentira, da falsidade, do roubo, do engano. Não se baseia nisso. A realeza de Jesus consiste em dar testemunho da verdade. E quem é da verdade, entende e compreende. Ele é rei porque cumpre até o fim a vontade do Pai, que é a de amar de tal modo o mundo, a ponto de enviar seu Filho único. Na paixão, segundo João, Jesus é o verdadeiro Rei. João, a gente viu que ele evita, por isso falar dos maus tratos que Jesus sofre. Vocês escutaram, nós escutamos
nesta narrativa que ele evita falar sobre os maus tratos de Jesus. Ao falar dos soldados que caçoavam de Jesus, coroando de espinho e vestindo-o com um manto vermelho, João ironiza e desmascara os poderes deste mundo, ressaltando ainda mais que a realeza de Jesus é diferente. Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, com certeza teria os soldados, os guardas para me defender, mas o reino dele não é deste mundo. Em outras palavras, para Jesus, exercer o poder é dar a vida. E aqui está um grande ensinamento. Exercer o poder é dar a vida. Os que exercem o poder quer que os outros dêem a vida por ele. Isso é muito triste, porque Jesus fez o contrário. Assumindo o poder de seu Filho e de permanecer junto de nós, mostrou-nos que nós devemos ser homens humildes e simples, participando e servindo ao Senhor. E por fim, na cruz, Jesus atua plenamente a realeza da qual se beneficiarão os povos, né? Os soldados que repartem as vestes. João evita pôr na boca de Jesus as palavras: Deus meu, por que me abandonaste? Ele dá a entender que o rei está plenamente consciente do que está fazendo, do que faz ali. Outro indício de sua realeza é a quantidade de perfumes usados nos seus sepultamentos. Mais de 32 quilos, quantia empregada só para enterro de reis. Ungido assim o corpo de Jesus, Nicodemos está na realidade preparando o esposo para a festa de casamento com a humanidade. Então, queridos irmãos, celebrando esta Eucaristia da paixão do Senhor, que nós possamos aprender com Ele a obediência, a humildade, o serviço e a firmeza na nossa fé. Não desistir jamais, não arredar o nosso pé do caminho do Senhor. Manter firmes e fortes. E sabemos então que Ele entregou a sua vida para que nós a tenhamos, que nós também podemos entregar a nossa vida por causa dos irmãos e irmãs que sofrem, por causa de projetos, situações que leva então à destruição, que não condiz com os ensinamentos do Senhor. Que essa celebração da paixão do Senhor nos ensina também a despir-nos de tantas coisas que nos impedem de estar junto de Deus, despojar-se de tantas coisas que nos coloca distante do Senhor, desapegar de tantas coisas até da própria vida, que é dom de Deus, que um dia nós devemos restituir ao Senhor. Ela não é nossa, nós estamos e passaremos neste mundo, mas a vida é dom de Deus. Um dia devemos entregar a Ele, que nós a entregamos como doação total, como serviço e como essa obra que vivemos a nossa vida fazendo a vontade dEle, aonde quer que nós estejamos. Façamos isso. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Então, neste momento, vamos fazermos a oração universal. Quem puder, pode ajoelhar, pode se levantar. Quem não puder, pode sentar, ficar sentado e acompanhar esta oração universal. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda calma e tranquila para a sua própria glória. Ajoelhemo-nos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja espalhada por todo o mundo
permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que escolheu para o episcopato, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispuseste todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo clero e pelos leigos. Oremos pelo nosso bispo, Dom Felipe, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o povo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o nosso Senhor Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascido pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservai o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, os quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade da sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo
nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo, Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade. E fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar a Deus verdadeiro. ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criaste todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, que todos possam gozar da verdadeira paz e liberdade. ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que vos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que sofrem provações, Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e trausentes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Então, essa segunda parte, que seria a adoração da Santa Cruz, ou da cruz, nós iremos fazer no final. Agora a gente vai passar para o rito da comunhão. Na última parte da celebração da Paixão do Senhor, vamos receber o pão
eucarístico consagrado na missa de ontem. Comungamos Cristo, Cordeiro imolado, para nos mantermos fiéis a Ele e ter forças para vencer os sofrimentos. Lembrando que neste dia da sexta-feira da Paixão, a gente faz a coleta para os lugares santos, que nós sejamos generosos ao Senhor, ofertando-nos o que temos e somos. Irmãos e irmãs, rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
livrai de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que eu vou receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade, sejam sustento e remédio para a minha vida. Felizes somos todos nós convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. Eu quis comer essa ceia agora, pois vou morrer, já chegou minha hora. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue.
Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, os avisos: teremos amanhã às 19 horas, o terceiro dia do Tríduo Pascal, com a missa da vigília às 19 horas. Tragam, suas velas para poder acender o Cristo, luz que ilumina, Então a gente agradece. Hoje a coleta desta celebração litúrgica vai ser para a Terra Santa. Você que nos acompanha, que não fez a sua oferta, pode fazer na secretaria ou nas celebrações depois, para nos ajudar nesta coleta. Muito bem, então nós teremos amanhã às 19 horas e no domingo a missa da Páscoa às 19 horas. Venha ressuscitar, viu? Amanhã a celebração muito importante, que é a celebração da vigília do Senhor. Agora nós iremos fazer a segunda parte, que é a adoração da cruz, Como nós não podemos tocar e nem beijar, a gente vai chegar a uma distância de 1 metro por 2 metros, e faz a reverência, seu momento de adoração, e sai pelo lado, e retornando para sua casa, tá bom? Mas antes disso, peçamos a oração sobre o povo. Oremos. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Vitória,
de amor e de glórias, ó cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Aumenta a confiança, tu podes